dia, o Vasco da Gama faz o jogo de ida contra a equipe do Botafogo em São Januário. Jogo que é decisivo não só para o Vasco, mas para o Fernando Diniz, que está balançando e balançando por demais no comando técnico vascaíno. Dia também que teremos aí a conclusão de reforços chegando no Vasco da Gama. O Admar Lopes ontem disse que chegará mais dois zagueiros aí para elevar o nível da zaga vascaína, o Vasco escapar dessa situação delicada, difícil aí do Campeonato Brasileiro. Peço a você para você colocar muito a atenção, porque a gente também vai falar aí de um jogador que deixou o Vasco da Gama ontem. Vamos embora para o nosso vídeo. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, peço a você para fazer parte aí da nossa família, perfeito? Não deixe de se inscrever. Bora aí para o nosso vídeo. Bom, seguinte, hoje o Vasco da Gama joga contra a equipe do Botafogo no estádio de São Januário. Logo quando a gente fala que o Vasco vai jogar em São Januário, vem aquele ar de superioridade, de favoritismo, mas não é isso que tem acontecido. Desde que o Vasco retornou aí do que houve aquela paralisação do Mundial de Clubes, o Vasco só venceu um jogo em São Januário, que foi contra a equipe do CSA. O Diniz, desde que chegou, só tem 2 vitórias aí jogando em São Januário, contra o Fortaleza e contra o CSA. Então vai ser um jogo muito delicado. Por falar em Fernando Diniz está ameaçado, sim. Em caso de derrota hoje, a situação do Diniz vai ficar ainda mais insustentável. Vocês podem ter certeza disso aí. E o Diniz aí escalou o time do Vasco da seguinte forma: Léo Jardim no gol, o PH, que vai para a partida, mas vai ser reavaliado no vestiário, Hugo Moura na zaga com o Lucas Freitas, o Lucas Piton, Jair e Thiago Mendes, tá? O Tite não joga, não vai para o jogo, está lesionado. Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete. A partida contra o Corinthians. Então, Carlos Andrés Gomes ficando aí como opção no banco de reservas, né? E uma novidade que a gente traz aqui para vocês é porque os reforços que foram apresentados ontem não terão condições de jogo, como é o Robert Renan e também o Matheus França. O Diniz, pelo fato de eles não terem treinado, o Diniz simplesmente vai colocar esses atletas no jogo contra o Sport Clube Recife no próximo final de semana. Perfeito? Estimamos sorte aí para o gigante da colina. Vamos falar aqui da situação envolvendo saída de jogador. Ontem, o Sforza deixou o gigante da colina, né? O Sforza está indo para o Juventude. O Vasco reforçou aí um time que está disputando ali a zona do rebaixamento, como a gente também está. Então, sorte aí para o Sforza. Falando aqui de reforço, né? O Vasco da Gama, por enquanto, anunciou 5 reforços aí, e foi o Thiago Mendes, o Barros, o Carlos Andrés Gomes, o Matheus Francis e o Robert Renan. Foram 5. O seguinte, eu estou gostando do trabalho do Admar Lopes. Pode deixar aí no comentário se você concorda ou você discorda. Eu estou gostando pelo seguinte: eu não esperava do Vasco trazer 5 reforços aí para cada posição que o Vasco se reforçou.
Ainda mais no momento que a gente ficou com a janela parada, paralisada ali em 15 dias, por conta de 2 transfer ban que a gente tomou. Então, assim, o Admar, a missão que foi dada para ele de ir à França, ele trouxe o Carlos Andrés Gomes. A missão que ele teve de ir à Inglaterra, ele trouxe o Matheus França. E a missão que foi dada para ele lá na Turquia, a gente vai falar agora. Por quê? O Vasco hoje deve anunciar oficialmente 2 jogadores aí. Primeiro, pegou a gente ontem de surpresa foi a situação do Nathan Silva. Por quê? O Pumas tinha recusado a proposta do Vasco, uma proposta de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Chegou na parte da noite, ontem, a ESPN, lá do México, cravou que o atleta vai vestir a camisa do Vasco, que a negociação teve uma reviravolta, que o Nathan Silva está chegando aqui no Rio de Janeiro. E mais reviravolta ainda que a gente teve foi a situação do Carlos Cuesta, tá? Que a gente afirma aqui, está tudo certinho com o Vasco da Gama, perfeito, Carlos Cuesta chegando aí para ser aquele zagueiro, né? Um dos melhores zagueiros aí que o Vasco contratou aí nos últimos anos com toda a certeza. E foi a missão que o Admar teve, ir lá para a Turquia, trazer um zagueiro, ele conseguindo fazer essa situação. Agora, diante dessa situação aí, eu acho que o Vasco dá uma fortalecida muito grande aí na sua zaga, com a chegada aí do colombiano, porque esse colombiano jogaria no Flamengo, jogaria no Fluminense, no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. É um belíssimo jogador que o Vasco da Gama está trazendo. E a informação que a gente teve ali na parte da manhã também, envolvendo o Carlos Cuesta, é o seguinte, que a situação não foi exame físico. A situação foi que o Spartak Moscou achou um zagueiro muito mais barato, tá? E melou a negociação. Porque foi o que eu falei, cara, ele estava indo para lá para ganhar um salário de 2 milhões de reais. É muita grana aí para um zagueiro, fora um investimento de 8 milhões que efetivamente o Spartak Moscou estava fazendo. O Vasco da Gama tem até a opção de trazer ele por empréstimo, com opção aí de compra aí, tá? Então, boas notícias, o Vasco se reforçando, chegando aí o Carlos Cuesta e o Nathan Silva, serão 7 reforços nessa janela aí. Vai melhorar o elenco? Muito. Agora vamos ver se vai dar tempo para a gente poder salvar o ano, porque deixaram o Vasco numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!